Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fórum Cultural de Irmesinde e ao segundo dia e último da primeira Bienal da Saúde de Valongo. Desejamos que este dia pelo Concelho de Valongo, para quem nos visita pela primeira vez, esteja a ser agradável e que este encontro vos esteja a proporcionar bons momentos de partilha e que no final deste encontro o sentimento de felicidade e de concretização seja comum a todos nós. E se ontem reservámos o dia para atualizar o conceito de saúde a partir da proposta de saúde positiva, falamos do conceito de Blue Zone, de longevidade e longevidade com qualidade de vida e bem-estar, hoje o dia está reservado para a análise das cidades saudáveis e a importância que a participação tem na construção e planeamento sobre a cidade ideal, para tornar a utopia da cidade uma realidade possível. E é sobre este processo que vamos estar à conversa esta tarde. Como já devem ter reparado, estamos muito bem acompanhados, um painel de excelência, que passo já de seguida a apresentar. Dr. José Carlos Mota, da Universidade de Aveiro, Doutora Lara Seixas Rodrigues, fundadora do projeto Lata 65, o Dr. Henrique Barros, já muito conhecido da nossa casa, em representação do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, a Dra. Miriam Ferreira, da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, o Dr. Francisco Santos Coelho, e, portanto, temos aqui médicos, e neste caso temos um médico de família, e para moderar e pôr em ordem a conversa, temos aqui o nosso conceituado jornalista, Dr. Fernando Tavares. Boa tarde e bom trabalho. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, é um prazer estar aqui com todos. Vamos, então, feitas as apresentações, nem vale a pena eu fazer apresentações e vamos falar, obviamente, de cidades saudáveis e ver as exposições que vão ser curtas, porque não estivéssemos nós em Irmesinde, a terra dos comboios, que aqui depois têm que andar à tabela, e, portanto, vamos aqui já a esta intervenção, e eu começarei pelo professor José Carlos Mota, que é da Universidade de Aveiro, é investigador na área do urbanismo e do planeamento. O que todos queremos saber é como é que nós vivemos nestas cidades, que cada vez são maiores, e conseguimos ter, então, essa qualidade de vida. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado também. É para aqui, hein? Bem, antes de mais, muito boa tarde. Agradecer ao município de Valongo o convite para aqui estar. E é um prazer, também é um prazer estar aqui com esta mesa tão distinta de colegas e pessoas que acompanham também há muito tempo. E dizer que o tema que vos trago é um bocadinho provocatório, esta ideia do que é as cidades, o que é que são as cidades e como é que elas podem ser mais saudáveis. E, sobretudo, como é que elas, sendo mais ou menos saudáveis, o que é que nós podemos fazer para as melhorar, não é? Para as tornar cidades mais... em que a saúde e o bem-estar sejam, eventualmente, mais plenos. E, portanto, a minha provocação de partida é um bocadinho em que cidade é que estamos, e, porventura, falamos hoje muito das cidades de proximidade, das cidades onde as coisas estão a uma distância relativamente curta, a pé ou de bicicleta. Mas, na verdade, nos últimos anos nós construímos as cidades da distância. E, portanto, a minha provocação é como é que partimos desta cidade que temos hoje, que é tão estilhaçada, tão fragmentada, para construir e experimentar uma cidade onde estas relações de proximidade física e relacional sejam maiores. E começo por fazer uma pergunta, se recordam onde é que estavam há 4 anos atrás? Quem é que se recorda? Há 4 anos atrás, onde é que estávamos? Confinados. Recordam-se? Estávamos fechados em casa, não é? Estávamos fechados em casa, estávamos perante o confinamento, o primeiro confinamento, uma pandemia global, fechados, e o número de pessoas infectadas com este vírus desconhecido alargava e alarmava o país e o mundo, e estávamos naturalmente fechados em casa, confrontados com uma estranha forma de vida, não é? Limitada às 4 paredes, sobretudo quando as paredes e as áreas dessas casas eram diminutas, ainda mais difícil se tornava. As cidades estavam vazias, não é? Sem vida. Era uma paisagem distópica, não é? Um bocadinho estranho, que raio de cidades, quando
o bulício e a movimentação de pessoas e de mercadorias era permanente. De repente, a cidade estava ocupada por outras espécies, não é? Estas mais comuns, mas exemplos de cidade, de espécies selvagens, de animais selvagens que de repente ocupavam o espaço público. E uma das grandes questões que se discutia na altura era o que é que ia ser o futuro. O que é que ia ser o nosso futuro? Naturalmente, o futuro da nossa vida, da saúde, da pandemia, que seríamos conseguir resolvê-la, mas sobretudo discutia-se muito, e as pessoas que trabalhavam na área das cidades, o que é que ia acontecer depois, não é? Seríamos continuar a ter o business as usual, não é? A vida urbana e a organização urbana das cidades, ou se isto era o despontar de um admirável mundo novo, não é? Algo que poderia ser eventualmente diferente da forma como estávamos a viver as cidades. E, na verdade, os primeiros tempos pós-pandemia ou pós-confinamento foram muito interessantes, naturalmente penalizantes pelas vidas humanas que se perderam, mas esta reconexão com a vida cotidiana, do almoço no espaço público, das ruas que se fechavam ao trânsito para permitir que os comércios pudessem continuar abertos, os restaurantes, o brincar no espaço público, de repente tínhamos as ruas, podíamos fechar as ruas para poder brincar e poder, de alguma forma, garantir uma apropriação e um espaço seguro. Também no caso dos restaurantes, não sei se recordam, foi uma oportunidade para muitos espaços de estacionamento serem ocupados por parklets e extensões de esplanadas. Isto tem um efeito muito positivo, porque permitiu, por um lado, experimentar um outro modelo de cidade e garantir que a economia e os negócios continuavam, e isso gerava, naturalmente, emprego. Também a mobilidade, houve muitas modificações, houve infraestruturas de bicicletas, de ciclovias construídas com grande rapidez, com muito poucos recursos. Isto permitiu agir rapidamente para prevenir aquilo que era um receio, que era as pessoas tinham medo de andar de transporte coletivo e, portanto, iam regressar ao automóvel. E todo o esforço de promoção da mobilidade ativa ou mobilidade saudável se podia perder. Então, neste momento, foi um momento em que as cidades funcionaram um pouco como um laboratório de futuros possíveis, não é? Onde podemos mudar a mobilidade, onde podemos fazer estas ações de âmbito rápido, barato e visível, que pudesse depois, eventualmente, ser avaliado e replicado a uma escala mais alargada. E houve cidades, e esta em particular, que perceberam que este também era um momento para acelerar a mudança. A Anne Hidalgo, que é a maire de Paris, disse a uma certa altura, e citada pela revista Time, "We heard birds", não é? Passámos a ouvir os pássaros. Uma frase um bocadinho estranha, não é? Como é que de repente, o que é que isto significava? O que é que significava de repente esta vida estranha das cidades nos permitiu perceber que era um momento de acelerar? No fundo foi este momento, não diria uma epifania, mas esta compreensão da necessidade de acelerar que levou à ideia de que tínhamos que mudar a forma e a organização das cidades. O tema da proximidade era algo que tínhamos que colocar em cima da mesa. A proximidade nas distâncias curtas entre o trabalho, a casa, a escola, o comércio, e o tema das cidades, dos 15 minutos, dos 20 minutos. Houve aqui uma panóplia e uma parafernália muito grande de designações que tinham o mesmo mote, que era a ideia de que tínhamos que repensar a organização do nosso cotidiano e das nossas cidades. E, portanto, uma ideia de proximidade vivencial mais rica e mais plena. Não era um tema novo. Há 100 anos atrás, um conhecido sociólogo, Clarence Perry, idealizou o conceito das unidades de vizinhança, não é? Que no fundo era um bocadinho esta ideia de organizar os bairros em torno daquilo que eram as funções nucleares, que eram as escolas. E então esta cidade de proximidade era uma cidade que tinha como visão, como preocupação, compreender a necessidade de mudar o paradigma. De que aquilo que tinha sido a emergência desta pandemia era um bocadinho o descontrolo, o desequilíbrio que o mundo global estava a ocorrer. E, portanto, tínhamos que reduzir as deslocações, porque isto era uma forma de que as emissões de CO2 e o consumo de energia baixasse. Tínhamos que olhar para o espaço público, para que ele pudesse ser também um espaço de encontro, onde as funções de lazer e de promoção também da biodiversidade urbana.
Nós tínhamos que valorizar os negócios de proximidade. Recordam-se, lembram-se quando íamos comprar, íamos fazer os passeios higiênicos, íamos comprar, descobrimos as lojas próximas das nossas casas. E aquilo foi um momento muito interessante de valorização deste sentido dos ciclos, dos circuitos curtos de consumo, de produção e consumo. E esta dimensão também de que podemos experimentar mais. Nós estamos muito, e temos aqui autarcas que sabem que estamos sempre a pedir para fazer investimentos grandes e significativos, e o dinheiro não dá para tudo, então talvez pudéssemos experimentar mais, fazer com menos recursos, para eventualmente equacionar as boas soluções, primeiro experimentadas e depois replicadas. E então o tema da proximidade passou a ser uma espécie de novo zeitgeist, não é? No fundo, a fleuma do tempo, um bocadinho este espírito do tempo, que falava da proximidade física, naturalmente, da ideia da densidade, das distâncias curtas, mas também da proximidade relacional, daquilo que nós, com quem nos encontrávamos, com os nossos vizinhos, da socialização, da interajuda, dos sistemas de cuidar, e, portanto, era uma oportunidade para repensar as cidades. Mas isto, toda a visão tem sempre um risco, não é? O risco de repente estarmos a cuidar excessivamente das zonas centrais das cidades, de as hiperqualificar, e sabemos que isto tem um efeito perverso. Aumenta o preço da habitação, gentrifica os espaços, concentra os investimentos nas zonas centrais e os territórios periféricos sofrem com isto. E muitas vezes estas soluções que vêm de Paris ou de outras cidades globais não se adequam a todas as realidades e muito menos às nossas cidades de pequena e média dimensão. E, portanto, o paradoxo é um bocadinho como é que inverter esta cidade à distância, que na verdade foi a cidade que nós ajudámos a criar. Ela foi o Frederico Moreira, um meu grande amigo, ele diz com um bocadinho na brincadeira que a política pública foi muito eficaz. Quando falamos de mobilidade sustentável, na verdade, os investimentos que temos hoje conduziram à cidade à distância porque elas foram no sentido de criar grandes infraestruturas rodoviárias que facilitaram o uso do automóvel. E, portanto, se nós queremos inverter isto implica mudar de vida. E sabemos o quão os modelos urbanos e o nosso cotidiano é conduzido e é determinado pelos nossos hábitos. E isto foram duas crianças que desenharam duas cidades. Não é preciso ser muito perspicaz para perceber que a cidade de cima é desenhada por uma criança que vai de carro para a escola e a cidade de baixo é desenhada por uma criança que vai a pé ou de bicicleta. E, portanto, que reconhece um conjunto de recursos e de qualidades. E isto, o Francesco Tonucci, que esteve aqui há uns meses neste palco, dizia que nós, quando desenhamos cidades boas para as crianças, elas são boas para todos. Mas o que tem acontecido nos últimos anos é que temos construído cidades, não para as crianças, mas para os pais destas crianças, na verdade para os homens de meia-idade que trabalham e que se deslocam de automóvel para o suor. E, portanto, é para este perfil. E isto tem tido um custo, e certamente muitos dos nossos palestrantes desta tarde vão falar sobre isto, o custo daquilo que são os estilos de vida pouco saudáveis. Nós somos um dos países onde as crianças têm maior excesso de peso em termos da Europa. Somos dos países onde as crianças têm menor atividade económica, menor atividade física, gastam menos de 2 horas por semana na atividade física, mas 2 horas por dia a jogar no computador e no telemóvel. E este padrão, esta cidade à distância, estou a terminar a apresentação, é uma cidade que criou um problema grave do ponto de vista da segurança rodoviária. 70% do espaço público é hoje destinado ao estacionamento e circulação. E um dado muito importante, sabem qual é a causa principal de morte de jovens em Portugal? Pois bem, é exatamente, são os acidentes rodoviários. A principal causa, a principal razão da morte destas crianças é o modelo urbano, o modelo de mobilidade que temos. E este é penalizante por todas estas razões, estamos hoje também num processo no Tribunal de Justiça Europeu exatamente por incumprimento daquilo que são normas de qualidade do ar. Portanto, durante estas últimas décadas falámos muito sobre a mobilidade sustentável, que tínhamos que mudar os hábitos de deslocação, que tínhamos que reduzir o peso do automóvel, apostar na bicicleta e não andar a pé. Pois bem, o que é que aconteceu nos últimos 10 anos? Aumentou
o peso do automóvel nas locações cotidianas. E, portanto, a pergunta é o que é que podemos fazer para mudar? E esta é a minha provocação final, é o que é que podemos e como é que podemos planear as cidades de forma diferente. Se calhar podemos começar a olhar para o que algumas cidades estão a fazer, com muito poucos recursos. Milão está a utilizar tinta, bancos, floreiras que já têm, que expõem nos seus armazéns e a reconstruir aquilo que é o espaço público em frente às escolas. Portanto, para impedir que isto seja um espaço ocupado pelo estacionamento dos pais. E, portanto, resgatando este espaço público. O mesmo está a acontecer em Barcelona, nos superquarteirões, ou na Estugarda, com estes jardins itinerantes, que pretendem também resgatar e disputar o espaço público do estacionamento para as relações de proximidade, o brincar na rua, mas também Paris tem sido um pouco mais arrojado, como referenciei, usando as escolas ao fim de semana para atividades comunitárias, reconstruindo, repensando os recreios escolares. Valongo tem também um projeto ambicioso neste domínio, e a ocupação dos espaços devolutos para hortas urbanas, portanto, para este consumo de proximidade, ou para tirar partido dos edifícios devolutos. E, portanto, 2 slides finais para qual é o roteiro que eu vos provoco. Um roteiro para planearmos colaborativamente esta cidade de proximidade. Na verdade, há aqui 4 pilares fundamentais. Esta ideia de valorizar o tempo. Nós perdemos muito tempo, não sei se têm ideia, pessoas que vivem normalmente nas grandes cidades, nas metrópoles, são capazes de perder 7 anos de vida em transportes, porque dedicam 2 horas por dia no transporte por casa-escola ou casa-trabalho. Intensificar essas relações de vizinhança que aqui falámos, que foram tão úteis no período da pandemia. Dar e perceber a multifuncionalidade dos espaços, dos equipamentos coletivos, porque é que temos as nossas escolas fechadas ao fim de semana, quando elas poderiam ser também um ativador destas relações de proximidade. E como é que podemos construir colaborativamente e de forma gradual uma mudança, que naturalmente não chegará amanhã, mas que pode ser construída passo a passo. Portanto, 5 tópicos para este roteiro. Em primeiro lugar, temos que começar a fazer o diagnóstico de quão longe estamos deste modelo de proximidade. Não é? Perceber bem a relação entre o trabalho e a casa, o consumo, a escola e o lazer, construir um diagnóstico colaborativo, convocando, por exemplo, os moradores dos bairros ou das freguesias, para que este repensar desta relação distância-tempo na nossa vida cotidiana, para repensar os equipamentos, para avalizar os edifícios devolutos, sobretudo os públicos, que poderiam ter uma nova função, e esta ideia de reforçar esta dimensão relacional. Mas as 2 notas finais, nós temos que, como não temos muitos recursos, que experimentar mais esta mudança, através de pequenas ações táticas, de ações rápidas e eficazes e efeito visível, para depois, numa escala mais alargada, serem avaliadas e replicadas, construindo planos para promover a proximidade urbana. Muito obrigado. Eu agradeço desde já ter respeitado o tempo. A sua intervenção teve 14 minutos. Está à tabela. Deixou-nos aqui uma série de pistas. Se tivermos a oportunidade, iremos falar sobre elas. Agora vou passar a palavra à doutora Lara Seixo Rodrigues, e pegando aqui no mote desta primeira intervenção, e que vamos falar muito dele esta tarde, já percebi, a pandemia também, e esse passear, esse viver, despertou-nos. Muitos de nós ouvimos pela primeira vez falar de arte urbana. Foi uma coisa que aconteceu nestes últimos anos. Vamos ver se isso prevalece. E vamos então escutar aquilo que nos tem para dizer, lembrando algo que nós sabemos, mas que é um chavão, que a criatividade e as artes fazem parte fomentam uma cidadania participativa. Vamos agora perceber, se calhar, com as pistas que nos traz, o porquê e se isso é mesmo assim ou se é uma ilusão. Muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite para estar aqui e com uma companhia tão boa. Eu venho falar especificamente de um projeto, obviamente se me pedissem para falar de arte urbana eu passava aqui horas e horas a falar, mas
vou focar-me simplesmente num projeto que é o Lata 65, o workshop de arte urbana para idosos, mas na verdade eu tenho que começar por aqui. Esta é uma imagem do primeiro Festival de Arte Urbana que existe, ou que se lançou, que se iniciou em Portugal em 2011, fruto de uma paixão partilhada por mim, pelo meu irmão, pela minha cunhada, que nós decidimos que em 2011, quando quase que ainda não se falava de arte urbana, que se calhar a nossa cidade da Covilhã era um sítio especial para fazer nascer um projeto com estas expressões, mas apresentando-as como ferramentas de transformação. Foram estes os 5 objetivos que nós apresentámos na nossa candidatura, que fizemos à DG Artes, em que pretendíamos despertar o interesse da comunidade para a cultura e a arte contemporânea, em especial pela arte urbana, o prestar homenagem a este território como uma forma de redescobrir a sua identidade, daí também o nome WUL, de reabilitar áreas urbanas através da arte, tornando esta acessível a todos, num claro ato de democratização da arte, e envolver a comunidade. Talvez este tenha sido aquele principal que nos motivou a criar o projeto. Aquilo que nós fomos vendo, e a Covilhã sendo uma cidade universitária, nós achávamos que o nosso público iria ser os jovens, os universitários. E a nossa descoberta maior, ou talvez a minha, foi que, na verdade, quem nos acompanhava a todas as horas, durante aqueles dias todos que nós estávamos a trabalhar, eram os mais idosos. Não era uma questão de disponibilidade de tempo, porque quem trabalha com idosos percebe que eles não têm tempo, as agendas são mesmo muito preenchidas, mas a verdade é que, em vez de nós assistirmos a bandos de idosos a irem para a missa, nós assistíamos a virem-nos acompanhar o projeto, as intervenções, e a fazerem todo o tipo de perguntas. Se os artistas viviam disto, se tinham famílias, quais eram as formações, quais eram as histórias que nós estávamos a colocar nas paredes, quais eram os materiais. E a verdade é que este cenário eu fui acompanhando por outros sítios onde fui passando, nomeadamente no LX Factory, em Coimbra, em Abrantes. Era sempre este o cenário que para mim era algo novo e que eu não esperava. E um dia, em conversa com um amigo meu, o Fernando Mendes, do Cowork Lisboa, simplesmente a trocar ideias sobre esta novidade, que para mim era os idosos terem um interesse genuíno por arte urbana, ele desafiou-me a criar um workshop. E era suposto ter sido só um workshop que tínhamos como expectativas de mostrar que conceitos como o envelhecimento ativo e a solidariedade entre gerações fazem a cada dia mais sentido. Queríamos demonstrar que a arte urbana tem um poder de estimular, promover e melhorar o acesso e a democratização à arte contemporânea pela simplicidade e naturalidade com que chega a todas as faixas etárias, aproximar os menos jovens de uma forma de expressão geralmente associada aos mais jovens, mas eu tenho que vos confessar que, na verdade, aquilo que nós queríamos era demonstrar que a idade é apenas um número. E foi assim que nós, em novembro de 2012, mais ou menos, demos início àquilo que era suposto ser um workshop, o único workshop que iríamos fazer do Lata 65. Reunimos ali um grupo de 10 idosos, vizinho do LX Factory, de um centro paroquial e social que a diretora, se calhar, era tão maluca como nós de repente achar que os idosos gostavam disto, da arte urbana, e começámos por um primeiro módulo em que nós falávamos muito das técnicas que se usavam, os nomes técnicos, os artistas, todo o potencial, a história da arte urbana, a história do grafite. Depois passávamos para uma parte mais prática, onde iniciávamos o módulo do tag, que é a base de identidade de qualquer writer. Ou seja, eles primeiro criavam o seu nome de rua e depois então faziam um projeto que depois iríamos também colocar na rua. Daqui passávamos para o módulo do stencil, que se calhar era onde acontecia, e continua a ser, onde acontecem realmente as grandes descobertas da possibilidade de qualquer ideia, de qualquer objeto, uma mão, poder ser transformada num simples stencil. Nós usamos o nome em inglês, em português seria um molde ou um escantilhão, e de repente aquilo tudo vai para a parede e surgem as ideias. Com isto tudo feito, surgiu o módulo de irmos à parede, onde realmente foi assim um deslumbre, ou seja, depois destas quase 8 horas de trabalho indoor, levámos todo o trabalho que foi feito para a rua, e aquilo que nós pudemos todos observar foi uma energia única, um entusiasmo, um desafiar de todas as capacidades motoras e intelectuais deste grupo de idosos com que nós trabalhámos, que parecia desafiar quase todas as regras que nós
tínhamos, ou os preconceitos, digamos, chamamos as coisas pelos nomes, do que é um idoso. Dizer-vos também que este grupo tinha uma média de idade à volta dos 74 anos. E, portanto, mais do que eu dizer aquilo que eu senti, deixo-vos com aqui alguns testemunhos que recolhemos destas pessoas. Agora eu olho para as paredes com outros olhos, sei o que está à minha frente nas ruas. Enquanto estou aqui, não estou a pensar nas horas e dias que me faltam para morrer. Descobri uma nova forma de continuar a viver. E talvez este, para mim, seja o mais simbólico de todos, ou o mais importante de todos, que é da Luísa Cortesão, que depois se tornou uma artista na rua. Em Lisboa continuamos a encontrar muitas coisas que ela fez e que no último dia deste primeiro workshop nos trouxe isto, um stencil que é a representação de uma das outras senhoras que estava no nosso workshop e que anos mais tarde se viria a transformar no nosso logotipo. Se eu vos falei nestes testemunhos, a verdade é que eles continuam a repetir e já vamos com 63 edições e continuam a ser, se calhar, os 2 testemunhos ou os 3 testemunhos que nós mais ouvimos. A verdade é que o workshop já passou por muitos territórios urbanos, como Lisboa e Porto, mas também muitos territórios absolutamente rurais, de aldeias onde vivem 20 pessoas. E o entusiasmo é exatamente o mesmo. Também já passámos pelo Brasil, onde fomos descobrir, por exemplo, a Dona Francisca, que veio fazer o workshop porque queria entender porque é que o filho saía todos os dias à noite para pintar. E foi muito interessante perceber que quando nós saímos, ela passou a ir pintar também com ele à noite. Já passámos por Espanha, pelo Reino Unido, pelo Canadá, pelos Estados Unidos, e na verdade é sempre este o entusiasmo, onde as bengalas ou as muletas ficam esquecidas junto do mural e depois temos que andar a perguntar de quem são, onde trabalhamos com pessoas com todo o tipo de deficiência, com pessoas que não mexem metade de um braço, que não conseguem ver. Não há limites nem há impedimentos para as pessoas virem fazer o workshop. Mas mais do que eu falar, gostava de partilhar com vocês um pequenino vídeo onde vão poder sentir em primeira mão o ambiente que se vive. That's not art. Art is something where somebody thought about the project. It's got a message. This is art. We need to begin in, okay? Gives you a great sense of freedom, let me tell you. For towns, it's such a way of brightening up spaces. Age is just a number. Anybody can do this. I think it breaks down the barriers between the old and the young. There really isn't any difference. Isto que vocês acabaram de assistir são as Graffiti Grandmas, que depois da nossa passagem pela Escócia, em Aberdeen, em 2019, fundaram o seu próprio grupo e continuam a pintar as ruas da sua cidade, a fazer projetos participativos em escolas secundárias, em escolas primárias, em prisões. Eles continuam a pintar e foi uma forma de os tornarmos visíveis na comunidade. Depois de verem mais ou menos isto, eu acho que podemos chegar aqui a uma série de conclusões. O Lata 65 resulta sempre num aumento ou retorno de confiança e empoderamento, de benefícios comprovados para a saúde mental e bem-estar. O Lata 65 permite ao idoso a sua redescoberta, mas também uma nova forma como é visto pelos outros e também pela própria família. O Lata 65 promove ainda a inclusão dos idosos nas suas comunidades, possibilitando ou restaurando a sua participação ativa e simbólica na sociedade. E posto isto, eu gostava de vos deixar aqui, ou melhor, trazer-vos um bocadinho à realidade. Em 2030, Portugal será o 3º país mais envelhecido do mundo. É possível que estes números tenham, entretanto, mudado um bocadinho graças à migração, mas isso levava-nos para uma outra conversa. Hoje é o 5º país mais envelhecido do mundo. Portugal é o país que mais rapidamente está a envelhecer. Segundo os dados de 2021, Portugal tem, em média, 2 idosos para cada jovem ou criança, e em determinados territórios, como na minha Covilhã,
que temos 3 idosos para cada jovem ou criança, ou como, por exemplo, na Idenha, em que temos 5 idosos para cada jovem ou idenha ou criança, realmente isto é um problema que nós temos que encarar de frente. E a minha vivência do que têm sido estes quase 12 anos de muitos quilómetros pelo nosso país, tenho que vos dizer que nós estamos minimamente preparados para este cenário que já é o atual e o que aí vem. O nosso território, as respostas são absolutamente reduzidas, limitando-se principalmente às necessidades básicas, como assistência domiciliária, lares, de muito pouca qualidade, de qualidade muito duvidosa. E que o investimento em animação sociocultural ou qualquer atividade lúdica normalmente nunca é uma prioridade. E também gostava de agora partilhar com vocês aqui o resultado de uns estudos que foram feitos, em que nos dizem que a criação artística participada, e sublinho participada, aumenta a nossa vida em 2 anos e meio. Ou seja, não sendo só aqui a defensora do Lata 65, eu estou aqui como defensora de qualquer atividade artística participada que nos faz ter uma vida de bem-estar, de comunidade e se calhar uma degradação muito mais lenta e tardia que todos nós desejamos. Ou seja, estes estudos vêm reforçar a importância e a pertinência deste tipo de workshops. E o facto de eu sublinhar o participada, não somente porque faz parte hoje do nosso painel, mas o participada porque é onde se estabelecem as pontes, as proximidades que nos fazem conhecer o outro que está à nossa frente, e é isso que é essencial na nossa vida comunitária e de cidadania. E, por último, e já terminando, queria só deixar aqui também uma pergunta, já que o Zé Mota também deixou, que é se cada um de vocês já pensou na vossa terceira idade, se já tem um plano para a vossa terceira idade. Porque daqui a 10, 20, 30 anos, todos nós seremos mais idosos e o cenário que hoje temos em Portugal não é de todo o melhor. Portanto, já pensaram no vosso plano para a terceira idade? Muito obrigada. O nosso próximo orador é o professor Henrique de Barros, que é do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Vai falar-nos da importância dos processos participativos. Ele ficou tão conhecido de todos nós durante a pandemia, que nos vinha dar algum sossego com a sua análise ao que nós estávamos a viver, quando tínhamos que estar confinados e a viver então dentro dessas cidades onde conseguíamos ouvir os pássaros e até os nossos vizinhos também conseguíamos ouvir, que era uma coisa que nós não ouvíamos habitualmente. Ouvíamos outras coisas, não é? Ouvíamos se calhar a nós mesmos e mal. Temos aqui muitas pistas para reflexão, que é o mais importante que queremos trazer desta conferência. Professor, faça favor. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder partilhar com todos os que estão aqui deste lado e desse lado algumas reflexões. E desculpem, vou ser mais médico que o costume, portanto vou mostrar números, não se zangue. O primeiro que gostava de mostrar era este. A Rainha de Inglaterra, que subiu ao trono em 52, nesse ano enviou 255 telegramas, porque era um hábito do país, mandar um telegrama de parabéns a cada pessoa que fazia 100 anos. 50 anos depois, quando se celebrou os 50 anos do seu reinado, mandou 3.898 e pouco antes de morrer este número era muitíssimo superior. Não sei se sou um otimista irritante, parece que isto agora saiu do palco, mas queria dizer-lhes que me irrita muito esta ideia de que está tudo sempre mal com a saúde. Nunca se viveu tanto, nem nunca se viveu tão bem, mesmo que a vida seja uma porcaria para muita gente e uma chatice para a maior parte das pessoas. Mas como dizia o Woody Allen, num filme que alguns terão visto, em que estão duas pessoas velhas, aquilo que se chama os idosos, enfrentam um prato de comida e uma senhora disse: esta comida é péssima. E dizia a outra: ainda por cima é pouca. É isso que é a vida. Mas ela tem sido cada vez mais, e espera-se cada vez melhor. Porquê? Porque nós conseguimos fazer uma transição sanitária, ganhamos anos de vida, modificamos o perfil das doenças, mas as doenças passam-nos a perna. Houve um Surgeon General nos Estados Unidos que disse que não punha nem mais um tostão para doenças infecciosas, isto nos anos 50, porque estava o problema resolvido, como se viu, ainda agora, acabando de falar da pandemia. O mundo globalizou muito
e vai ser isso que nos vai safar de sermos tão velhos, espero eu, abrindo as portas à migração, e o que nós precisamos é de mais equidade. Porquê é que faz sentido eu estar aqui a falar, e estarmos todos aqui a falar, e falar disto? Porque adoecer não é um fenómeno aleatório, a gente não adoece por acaso. Há regras, há leis, como outras leis da física, da biologia, da química, que nós somos capazes e vamos sendo capazes de descobrir, e é isso que nos permite mudar o mundo e fazer com que vivamos cada vez mais tempo e, de preferência, cada vez melhor. E pode-se mostrar, em muitos aspectos como este, os países que gastam mais dinheiro no seu Estado Social têm muito menos mortes do que os países que gastam menos dinheiro no seu Estado Social, mesmo entre os países ricos. Os países mais desiguais, quanto mais desigual é um país, menos tempo se vive. Não sei se estão a ver, eu não sei se está para apontar onde está ali Singapura, Estados Unidos e Portugal. Um dos países mais desiguais dos países da OCDE. E falámos muito na obesidade, já vimos aqui isso. Quanto mais desigual é um país, quanto mais desiguais são as cidades, mais gordas são as pessoas. Portanto, a culpa será delas. E este é o grande problema com o moralismo dos estilos de vida e com o moralismo prescritivo de forma de estar que nós não somos capazes de controlar. O que as cidades têm que fazer, porque elas são centrais, repare, em 2050 pensa-se que mais de 70% da população do mundo viverá em cidades, hoje em dia isso já é verdade em muitos países, como o nosso, cada vez mais elas serão responsáveis por interagir com as pessoas, levá-las a participar nas suas escolhas e, sobretudo, não as culpar por aquilo que elas não têm culpa. Quando falamos de saúde e nos queixamos, convém que a gente saiba o que é que está a falar. Temos a saúde como um direito humano ou temos a saúde como um bem transacionável? Se quiser, posto em termos muito simples, deve ser organizada por todos nós ou a gente deve pagar por ela no ato da sua utilização? Somos ou não capazes de criar um capital de saúde como somos capazes de ter uma conta no banco ou ter o chamado capital social, ou seja, somos capazes de fazer reservas para enfrentar os momentos de maior dificuldade? Reparem que quando ocorreu a pandemia, quem morreu foram sobretudo as pessoas mais velhas que estavam em lares, muito mais do que as da mesma idade que estavam nas suas casas. E isto deve-nos fazer pensar, nomeadamente, sobre a forma como nós protegemos os mais vulneráveis nas nossas cidades. Mas para tudo isso é preciso informação. E eu, se o nosso moderador me mandar calar, fico por aqui. O que eu despeço é que haja informação, porque sem vigilância não há dados, sem dados não há informação, sem informação credível não há conhecimento, sem conhecimento não há escolhas, ou possibilidade de fazer escolhas, sem escolhas as decisões não são decisões seguras, sem decisões não se faz nada, sem fazer nada também não faz sentido avaliar, porque não há nada para avaliar. Sem avaliar não há mudança e sem mudança não há progresso. O que é que nós queremos das nossas cidades? Que tomem na sua mão a sua própria descrição, que se conheçam a si próprias. E para isso nós precisamos de participar, de contribuir para um sistema de informação, sem o qual discutimos, podemos dizer o que nos apetecer, porque, como dizia a Alice no País das Ditas Maravilhas, se a gente não souber para onde quer ir, qualquer sítio nos leva lá. Bom, por isso é que nós aqui no Grande Porto tratamos de recolher informação. E eu vou-vos dar só 2 ou 3 exemplos a partir da geração 21, dos meninos que têm agora 18 anos e que os governos teimosamente não querem pôr nenhum dinheiro para que a gente continue a segui-los, mas pronto. É teimosia contra teimosia. Reparem como é tão diferente a proporção das mães que aleitaram os seus filhos exclusivamente com leite materno até aos 4 meses. Porquê? Porque é que há estas manchas tão diversas, as cidades são tão diversas? São as pessoas que são... É culpa das pessoas que moram nestes sítios? Ou são estes sítios que as tornam assim? Mas se quiserem, o mesmo para a obesidade. E isto é interessante porque, por exemplo, se ali aquele hotspot, aquele ponto quente, peço desculpa, de obesidade, é muito claro, a gente foi estudar o que é que significa, porque é que há estes pontos quentes, é simples, são os que têm um restaurante de fast food a menos de 400 metros da casa das crianças. Mas se quiserem podemos pensar um pouco como os ingleses e imaginar este mapa do Grande Porto
da nossa área metropolitana em relação à distância a que está do centro, e a linha do metro, como acontece na Inglaterra, vai nos dizer onde se vai morrer mais e onde se vai viver pior. E se calhar nem precisaremos de tanta informação como a gente às vezes imagina. Mas também podemos mudar as coisas. Por exemplo, nós podemos mostrar que as crianças que vivem perto de zonas verdes são mais inteligentes, no sentido em que são mais capazes de resolver problemas melhor e mais depressa do que as crianças que não vivem perto dessas zonas verdes da cidade. Porquê é que nós temos tanta gente que não faz a ingestão alimentar prevista como mais saudável? Não é necessariamente verdade que seja. Neste momento a gente pensa que é. E, sobretudo, as pessoas mais velhas são as que têm mais dificuldades. Porquê é que tanta gente, uma proporção tão alta das pessoas, tem na sua dieta escolhas que são as consideradas menos saudáveis? É por gosto? Reparem, se nós olharmos para, isto é a cidade do Porto, para os chamados bairros da cidade, para as ilhas da cidade, que muitos ouviram falar, veem isto, eu não tenho muito tempo mais, mas reparem, a casa onde se mora é um determinante mais importante de morrer do que ter hipertensão, não fazer atividade física, ser gordo ou ser magro, beber uns copos a mais, mesmo a educação desaparece, e só basicamente fumar e ser diabético é que bate a qualidade da casa onde se vive. Nas nossas cidades podemos ou não, devemos ou não, criar, por exemplo, para começar, condições de bem-estar térmico, de riqueza térmica, que impeça que as pessoas morram quando há frio ou quando há calor demais. E por isso temos de ser capazes de definir as pessoas sem maior risco, que nós fazemos pelas vulnerabilidades, e elas são muito variadas, mas hoje em dia damos muita importância, aliás também na sequência da pandemia, às questões da saúde mental, e ainda bem, porque essa será, e pensa-se que será a primeira causa de doença em 2030. Bom, o que é que nós queremos? Queremos uma cidade de pessoas iguais ou queremos uma cidade onde impere a equidade? Ou seja, que a altura do banco para ver ali o desporto não seja igual para todos, mas seja o tamanho de que ele precisa para poder ver o mesmo que o outro que está lá a vê-lo. E é por isso que as ações, as atitudes, as escolhas aparentemente igualitárias, muitas vezes ainda aumentam as desigualdades. Portugal, para terminar, infelizmente faz pouco para prevenir essas coisas e até para prevenir as doenças. E vem ali aquela setinha. Nós somos, nos países da OCDE, dos que menos investe em prevenção. E as cidades falam muito em prevenir os acidentes de viação, prevenir as alterações associadas ao clima, prevenir, e depois, no dinheiro que se gasta para remediar, para responder às questões da saúde, em Portugal não chega praticamente a 2% e a média nestes países todos é pelo menos 50% mais alta. Portanto, a moral desta história é levemos a sério aquilo que dizemos, façamos aquilo que dizemos, ou então deixemos de dizer o que andamos a dizer. Assim, a vida nas cidades pode ser melhor e nós podemos ser ainda mais irritantemente otimistas, roubando esta frase que conhecem, porque iremos viver mais e com mais qualidade. Muito obrigado. Mais dados para refletirmos. Mais informação, como o senhor apelava agora a circulação da informação. Ao ser convidado para vir a esta conferência, que é uma coisa que me interessa bastante, daqui a pouco até poderei dar aqui alguns dados sobre a minha situação pessoal e como a minha vida mudou. E posso-vos dizer que ainda estou num processo longo, sem cirurgias, mas com mudança de hábitos de alimentação. Eu perdi nos últimos 3 anos 25% a 30% do meu peso, faltam mais 20%. E, portanto, esta conferência apareceu numa altura que me tocou sensivelmente, e que foi a pandemia também que mudou. Bem, a Miriam Ferreira faz parte daquilo que nós ouvimos, que lemos nas notícias,
que é a rede de cidades, de municípios, neste caso mais de cidades de municípios saudáveis. E todos fazemos esta pergunta: o que é que eles, que estão sempre longe, que são os políticos, podem fazer por nós? E quando nós falamos deles, falamos mesmo da administração local e tudo o mesmo, porque são eles, não somos nós. Obrigado. Ora, muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Quero dar os parabéns aqui à equipa de Valongo e ao município de Valongo pela sua participação no movimento de municípios saudáveis, de cidades saudáveis. Dizer-vos que o entusiasmo que vocês têm trazido a este movimento é muito importante e é muito contagiante. E, de facto, isso vê-se na organização desta Bienal e na participação que todos nós, colegas da Rede Portuguesa, pudemos aqui em loco constatar e também trazer aqui os aportes daquilo que é o nosso trabalho municipal e, portanto, valorizar e agradecer muito a vossa participação neste movimento. E respondendo aqui um bocadinho à provocação que veio aqui do moderador da mesa, dizer também que as cidades saudáveis, os municípios saudáveis, na verdade o projeto é Healthy Cities, ou seja, é um movimento de cidades saudáveis que nasceu na Europa há 35 anos atrás e que nós, na Rede Portuguesa, a meio do percurso, acabámos por adaptar o nome a Municípios Saudáveis, porque de facto este é um projeto em que os municípios são promotores, olham para este projeto e desenvolvem este projeto no território do município, porque há municípios que têm territórios mistos, freguesias mais rurais, freguesias mais urbanas, e era preciso que os municípios percebessem que este projeto é para todo o seu território. E esta mensagem do município, no fundo, era mais entendível e conseguíamos fazer passar melhor a ideia de que é importante intervir no território globalmente do município para promover a saúde e a qualidade de vida. Portanto, é um projeto e é um movimento que trabalha a saúde na sua vertente holística, portanto, a multidimensionalidade da saúde, a saúde e os seus determinantes. E nasceu na Europa, como eu disse, trabalha os determinantes da saúde e a Rede Portuguesa, há 26 anos atrás também, foi acompanhando o nascimento deste movimento europeu e ela própria, em Portugal, esta rede organizou-se, um conjunto de municípios estabeleceram-se, fundaram esta Associação de Municípios e têm passo a passo trabalhado estas matérias e têm feito entender que no território dos municípios e as câmaras municipais, os municípios são um ator muito importante, muito poderoso, porque o trabalho que eles desenvolvem é fundamental para mudar as condições de vida das pessoas. E ontem falávamos que o Orçamento de Estado para a Saúde, 1% é para a promoção da saúde. Eu diria que nas autarquias nós invertemos este investimento, porque nós temos que ter em consideração que promover a saúde, a multidimensionalidade da saúde, nós trabalhamos as questões do espaço público, do planeamento urbano, dos espaços verdes, das condições de acesso. Um município saudável é um município para todas as pessoas, portanto, as matérias das acessibilidades, as matérias da educação, do acesso à saúde também, a promoção dos estilos de vida saudável, as questões do saneamento, a recolha do lixo, portanto, há uma infinidade de competências que são, no fundo, aquilo que é a marca e a identidade dos municípios que tudo contribui para a promoção da saúde. Portanto, o investimento municipal na promoção da saúde é brutal. E, de facto, eu acho que são os municípios, nós achamos que são os municípios que equilibram aqui os pratos da balança nesta medida. E, portanto, o trabalho é mesmo muito importante. E trabalhar a saúde nas cidades saudáveis, nos municípios saudáveis, é trabalhar em rede, a promoção da saúde, e, por isso, a Rede Portuguesa articula-se com a rede europeia, com os municípios que estão nesta rede portuguesa e também temos vindo a trabalhar fora de portas com outros municípios de língua portuguesa, nomeadamente com Cabo Verde e com o Brasil, com outros países, Cabo Verde e Brasil, no sentido de criarmos aqui um movimento mais global de países de expressão portuguesa que trabalham as cidades saudáveis. E, portanto, esta rede tem atualmente 69 municípios associados, que abrangem 45% da população portuguesa, portanto, é uma grande responsabilidade. Há muitas pessoas a viverem em municípios que consideram que a saúde e a promoção da saúde é uma prioridade e, portanto, este tem sido o nosso desígnio, a nossa missão.
O movimento das cidades saudáveis atualmente está entronca, compagina, está alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030 e, portanto, estes são os nossos grandes objetivos de trabalho, ou seja, com a saúde no centro das preocupações, a saúde e o bem-estar, nós evidenciamos ou procuramos evidenciar de que forma é que, trabalhando neste determinante da saúde, nós conseguimos alcançar os outros objetivos do desenvolvimento sustentável. E, portanto, os municípios saudáveis atualmente têm como objetivo investir nas pessoas que compõem as nossas cidades, conceber lugares urbanos que melhoram a saúde e o bem-estar, promover uma maior participação e parcerias para a saúde e para o bem-estar, melhorar a prosperidade das comunidades e o acesso a bens e serviços comuns, promover a paz e a segurança através de sociedades inclusivas, proteger o planeta da degradação, nomeadamente através de produção e do consumo sustentáveis. Portanto, com estes compromissos e esta visão holística sobre a saúde e a promoção da saúde, nós, municípios saudáveis, assumimos na Declaração de Lagoa, que subscrevemos quando realizámos o nosso fórum em 2018 em Lagoa, que ser um município saudável pressupõe estar continuamente atento ao seu próprio contexto, ser capaz de desenvolver conhecimento científico, estar atento às boas práticas globais, de maneira a aprender com os melhores exemplos e concretizar todas as ações possíveis, de modo a elevar a saúde e qualidade de vida dos habitantes dos nossos territórios. E com base nesta premissa e nesta ideia e muito esta preocupação de termos também conhecimento científico, esta rede decidiu, com o nosso parceiro científico, que é a Universidade de Coimbra, resolvemos elaborar o Atlas dos Municípios Saudáveis. Portanto, lançámos a Coimbra este desafio, no sentido de nós conhecermos exatamente cada vez mais e melhor os nossos territórios, caracterizarmos a saúde, podermos avaliar os determinantes, podermos perceber como é que estamos em termos de desigualdades no acesso à saúde, promovermos aqui esta abordagem e esta avaliação multidimensional e intersetorial da saúde, para que, de facto, podermos, ao produzirmos evidência científica, também trazermos ferramentas e empoderarmos os decisores políticos na concepção e na definição de mais e melhores políticas públicas. E, portanto, este é o nosso modelo e esta nossa abordagem conceptual, que já falei um pouco sobre ela, portanto, que nós procuramos trabalhar os determinantes da saúde para obtermos mais e melhores resultados em saúde e podermos também conceber políticas públicas que melhorem a intervenção dos municípios e que possibilitem a obtenção de melhores ganhos em saúde para as pessoas, em termos de saúde e de qualidade de vida. Dar aqui um exemplo de que, de facto, a participação é muito importante e, no desenho do Atlas dos Municípios Saudáveis e com a Universidade de Coimbra, e quando terminar esta sessão há uma oficina onde a Ângela e o Ricardo vão falar com uma maior propriedade e maior detalhe sobre o Atlas, mas o meu objetivo aqui é dizer-vos que, de facto, a participação na construção do Atlas também foi a pedra de toque. A participação dos políticos, dos técnicos da rede, mas também da população, nos questionários que lançámos à população. E, portanto, este Atlas foi construído numa metodologia participativa, em sessões de Web Delphi, onde fomos afinando os indicadores, escolhendo entre todos, numa base participativa, que indicadores considerávamos que eram mais importantes que este Atlas contemplasse e que indicadores é que considerávamos que, no fundo, os municípios conseguiriam ter um maior poder e um maior exercício de intervenção para, de facto, potenciar depois a obtenção dos ganhos em saúde. E chegámos depois a uma bateria de 94 indicadores,
que fizemos também o exercício de que forma é que estes indicadores por dimensões, como é que os selecionamos, que quantidade de indicadores por dimensão e como é que eles também respondem aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que foi também uma preocupação, tal como vos disse. Neste momento nós olhamos para a saúde e para o bem-estar no centro das nossas intervenções, mas de que forma é que através desta centralidade da saúde nós alcançamos os outros objetivos de desenvolvimento sustentável. E de facto também podemos perceber que 50 em 94 destes indicadores, 50 deles estão diretamente alinhados com objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas também na nossa construção da base de dados, a população também pôde participar através da resposta a inquéritos lançados à população para também conseguirmos aqui uma maior recolha de informação para sustentar aquela informação e os indicadores que estão disponibilizados também no nosso Atlas dos Municípios Saudáveis. E também uma participação ao nível daquilo que foi o índice, a construção do índice Município Saudável, um índice multidimensional, onde de facto pudemos discutir com técnicos da rede e com os políticos de que forma é que aquelas dimensões, que contributo é que cada uma das dimensões daria para a construção deste índice multidimensional, que no final atribui um score ao município e que nos diz como é que o município está, de uma forma global, em termos de promoção da saúde e de qualidade de vida. E, portanto, aquilo que salientamos, de facto, é a importância de comprometer o poder político, portanto, os autarcas, na discussão técnica e científica destas matérias, para perceberem, de facto, o quanto tomar decisões é importante, o quanto nós temos que olhar de uma forma crítica para aquilo que são, por um lado, as competências que temos, as nossas possibilidades de intervenção e, por outro lado, aquilo que a evidência científica também nos diz nesta matéria. E num equilíbrio de forças, procurarmos, de facto, tomar decisões para que, no final, o conhecimento seja suficientemente robusto para nos dizer que por aqui, se formos por aqui temos estes resultados, se formos por ali teremos outros resultados. E o Atlas, no fundo, tem esta grande virtualidade, para além de mapear conhecimento em saúde, possibilita uma tomada de decisão política mais consciente e mais informada. Muito obrigado. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Estes oradores são... Estiquei-me, não foi? Não. Foi um minuto só de diferença, talvez. Está ótimo. E ao preparar para vir moderar esta conferência aqui, desde já agradeço o convite, deparei-me aqui com algumas situações em Valongo muito interessantes. Agora temos o DOC, verdadeiramente o doutor, o médico. E uma das coisas que mais me impressionou, aqui na vida real, não é? foi esta ideia de haver... o conceito é vago, que é a saúde, de facto, deve sair dos consultórios, mas depois surge esta experiência que é notável, que é são o próprio pessoal da saúde que vai também tratar da sua saúde com os utentes. Muito obrigado. Exatamente, obrigado. Antes de mais, queria agradecer muito o convite ao município de Valongo para estar aqui. É sempre uma honra para mim regressar a Valongo. Na verdade, eu acho que quase nunca saio de cá e é bom sentir isso e agradeço mesmo este convite. O desafio que me lançaram para nesta mesa redonda, enquanto médico de família, participar foi precisamente falar do ativismo do médico de família nesta questão das cidades saudáveis. Eu confesso que quando vi a palavra ativismo pensei como é que eu pego nisto e hoje em dia falar em ativismo, se eu meto a pata na poça vou ser provavelmente assassinado e não queria muito. Mas na verdade isto partiu também de uma espécie de preconceito meu e eu fiz aquele ótimo trabalho que é abrir o computador, ir à internet, escrever a palavra ativismo e procurar em sites pouco manhosos qual é realmente a definição desta palavra. Eu próprio fiquei de facto surpreendido porque faz todo sentido, não que eu desconfiasse,
pronunciasse, mas isto deu-me aqui um bom ponto de partida para a minha apresentação. Fez todo o sentido, porque quando falamos em ativismo, falamos essencialmente de defender alguma coisa em que se acredita. Até aqui, acho que todos temos esta ideia. Mas, na verdade, o conceito de ativismo dá um passo à frente e diz-nos que é, no fundo, nós trabalharmos a realidade em detrimento da especulação. Ou seja, é efetivamente fazer acontecer, é partir para o terreno, é insistir na ação mais do que na teoria. E eu acho que todos nós, profissionais de saúde, temos um bocadinho esta ideia de que, certo, mas teoria foi tudo o que nós fizemos ao longo da nossa formação. A partir do momento em que estamos a dar consultas ou a trabalhar com utentes, estamos claramente a pôr em prática e já estamos a ser ativistas. Concordo, e acho que concordamos todos, mas ainda assim ficamos aquém daquele que é o nosso verdadeiro potencial enquanto profissionais de saúde, sobretudo quando trabalhamos nos cuidados de saúde primários, que é o meu caso, enquanto médico de família. Curiosamente, as nossas competências, quando vamos aqui à base mais teórica, lá está, do que é isto de ser médico de família, a ONCA, a Organização Mundial de Médicos de Família, tem esta famosa árvore. Todas as pessoas que já passaram por algum centro de saúde, em estágio, a trabalhar em alguma área, já viram esta árvore em algum momento, em algum documento. Isto, no fundo, fala de quais são as nossas competências, as nossas tarefas, os nossos desígnios enquanto profissionais. E, efetivamente, a competência central, que está aqui assinalada do vosso lado esquerdo, é a centralidade na pessoa. Portanto, este é sempre o nosso mote. Enquanto médicos de família, a nossa unidade principal de foco é o utente. Mas, na verdade, nós sabemos também que esta atuação se estende à família do utente, e também por isso é que a nossa especialidade é a medicina geral e familiar, porque nós sabemos que uma mesma patologia em duas pessoas aparentemente iguais vai ter certamente um impacto diferente do seu contexto, e esse contexto começa na casa em que vivem, como falamos, na família que têm, nas oportunidades sociais que têm, e por isso também é que o médico de família tem aqui uma outra competência central da qual nós não nos podemos desligar, e que é a da intervenção comunitária. Está escrito nesta árvore de competências que é o médico de família o responsável pela saúde comunitária. Bem sabemos, sobretudo nos tempos que correm, que é impossível termos esta tarefa só a nosso cargo, mesmo quando trabalhamos numa equipa de saúde, e por isso esta participação ativa naquilo que são as cidades e as restantes estruturas é fundamental, porque precisamos deste apoio, mas não nos podemos demarcar desta que é uma responsabilidade de facto nossa quando trabalhamos nos centros de saúde e na comunidade. A intervenção comunitária é uma tarefa fundamentalmente nossa. E para além disso, este esquema, até 2023, não tinha esta parte de baixo castanha que vem, esta terra onde estão as raízes. Este esquema acabava nas raízes. E, efetivamente, em 2023 isto foi revisto. E eu achei até muito curioso, porque só descobri este esquema agora quando fui preparar esta apresentação, porque o último que eu tinha ainda era o de 2021. E o que é que este esquema acrescenta? Uma coisa que é tão somente aquilo que nos traz todos aqui em parte, que é falar sobre a sustentabilidade e o impacto e a nossa ação enquanto médicos de família deve ter também sob o ponto de vista da sustentabilidade, e achei muito curioso que de facto caminhamos todos com uma perspectiva comum, e ainda bem que assim é. Para além destas competências, existem também uma série de desafios que resultam disto. Portanto, a nossa atuação, se a nossa célula central de atuação é a pessoa, mas devemos ir além da pessoa e devemos ir além do gabinete. E podem nos dizer, certo, vocês também vão fazer domicílio, já saem do gabinete, vão à casa do utente. Certo, e é fundamental, porque conhecemos os riscos concretos, hábitos concretos, o seu contexto real, mas ainda assim estamos a sair do gabinete para outra edificação, e aqui o objetivo é dar um passo para além desse. Portanto, é desafio do médico de família, ou deve ser, nós conhecermos efetivamente a comunidade pelos quais também somos responsáveis. E nós no primeiro ano do internato, fazemos um estudo da comunidade e conhecemos o número de escolas, centros sociais, os lares, as outras respostas de saúde no privado, conhecemos tudo e colocamos lá os números todos, mas na verdade raramente conhecemos efetivamente. E esse é que é o passo seguinte. Portanto, nós devemos conhecer e participar na comunidade, estabelecer parcerias efetivas que nos permitam depois perceber, quando nós precisamos de um apoio, a famosa prescrição social, que não devia ser só famosa, deve ser mesmo efetiva para um utente, é importante nós personalizarmos e darmos uma resposta concreta. Da mesma forma que dizer a um utente, olha, tem que fazer exercício físico, faça umas caminhadas. E às vezes o utente sai da porta e diz, sim, vou fazer caminhadas, eu nem gosto. E nós nem perguntamos,
não é? E é tão simples quanto isso. Portanto, é efetivamente necessário conhecer a comunidade e participarmos ativamente nela. Porque este é o lema da escola em que eu estudei, é uma frase que toda a gente já ouviu em todas as palestras de medicina e que diz que o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Eu, que na verdade não sou ninguém, decidi fazer um acrescento a esta frase e diria que em medicina geral e familiar, saber desta medicina, que é efetivamente a medicina geral e familiar, está muito além da medicina que se sabe, da medicina que se aprende. E é um desafio constante dar este passo. Como não temos muito tempo das coisas que vos trazia, vou falar daquela que faz mais sentido neste contexto e que é precisamente a Walk with a Doc. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. A Walk with a Doc é uma iniciativa internacional, começou nos Estados Unidos com um médico cardiologista que, espantem-se, achava que não tinha tempo nas consultas para explicar coisas importantes aos utentes. Parece que não é só lá, portanto cá também acontece. E efetivamente a iniciativa que ele tomou foi de convocar alguns utentes para no sábado de manhã se juntarem com ele num parque, num sítio verde, em Ohio, e o desafio era irem caminhar todos juntos e ele ia falar com eles sobre algumas coisas que na consulta não tinha tempo. Ora, isto resultou tão mal que neste momento são, acho que já mais de 40 países em que isto acontece e felizmente acontece aqui em Portugal também. Podia-vos dizer, e ficava com este galardão, que fui eu que trouxe a iniciativa para Valongo, mas não fui, e em parte ainda bem, porque esta iniciativa partiu precisamente do município de Valongo. Portanto, nós fomos desafiados em janeiro de 2022, na verdade no final de 2021, pelo município de Valongo, para trazermos esta iniciativa, no meu caso em específico, que estava a fazer a minha formação enquanto médico de família na Unidade de Saúde Familiar de Valongo, para aqui a cidade de Valongo. Era preciso um médico e, como já devem ter percebido, eu não tenho pilha nenhuma, portanto acharem que eu seria uma pessoa adequada para falar, para me envolver nisto. E a primeira coisa que eu disse foi, eu já tenho tanto que fazer, mas sim, podem contar comigo. Pronto, e foi isso mesmo que fizemos e em janeiro de 2022 iniciamos esta parceria. E só para perceberem, para quem não participou, eu acho uma pena, devem participar. Aquilo que nós fazemos é, uma vez por mês, o quarto sábado de cada mês, de manhã, juntamos-nos como ponto de partida no Centro de Saúde de Valongo e vamos fazer uma caminhada por um determinado percurso do próprio município. Portanto, são zonas que a maioria das pessoas que vêm à caminhada conhece de alguma forma, mas se calhar não conhece da forma que vai conhecer nesse momento, e antes de iniciarmos a caminhada temos sempre um momento de educação para a saúde. Ou seja, pegamos num tema que consideramos importante, utilizamos um mote que nos parece a cada mês relevante e falamos sobre ele antes de irmos caminhar. Aqui em Valongo, curiosamente, o nome que foi dado à caminhada não foi uma tradução literal, foi com os profissionais de saúde a caminhar, porque se pretendia também que não fossem só os médicos a estar presentes, e felizmente não foram, temos tido outros profissionais a estar presentes também. Aqui tem algumas fotografias, esta de baixo, eu acabo já, prometo. Esta de baixo, só para contextualizar, é do primeiro aniversário, tivemos mais de 90 pessoas presentes nesta caminhada, portanto foi efetivamente um orgulho muito grande. E em relação a isto, dizer-vos só, efetivamente, nós, quando saímos à rua para participarmos com os utentes e com o município nestas atividades, estamos não só a envolver-nos com as estruturas locais, porque já tivemos connosco a CPCJ, os Jovens Promotores de Saúde, a Cooperativa Agrícola, já tivemos a Liga de Amigos da Unidade, já ajudamos a Mãe d'Água aqui de Valongo. Portanto, e as pessoas que participam vão conhecer também estas estruturas e estas respostas, e isto é muito importante. Para além disso, os utentes estão a ver-nos a caminhar ou a fazer alguma atividade. Estamos ao lado deles. Claro que muitas vezes vamos esclarecendo a posologia da medicação para o colesterol ou para a diabetes, porque por acaso até são nossos utentes, mas ainda assim conseguimos utilizar isso a nosso favor para criar estas parcerias em saúde. Disto eu já não vou falar, portanto, só mesmo em resumo, quais são as vantagens que eu acho que temos todos quando praticamos a medicina e a saúde fora do nosso gabinete. Temos, eventualmente, mais tempo, claro que não para todas as pessoas que vão caminhar, mas pelo menos para algumas delas temos. Estamos noutro contexto, que às vezes retira a carga de estar em frente a alguém com uma bata branca, com um medidor de tensões ao lado e um estetoscópio sobre os ombros.
A informalidade, em alguns casos, é importante, sem nunca, obviamente, pôr em causa a relação terapêutica, porque na semana seguinte vamos ter uma consulta com aquele utente e é importante que esse contexto continue a ter a sua lógica, e praticamos uma medicina de real proximidade, e isto, na nossa área, é fundamental. Porque, efetivamente, no gabinete, os utentes são todos diferentes, mas infelizmente os nossos dias são quase todos iguais. Quando nós saímos do gabinete, podemos até fazer tudo igual, mas podem ter a certeza, e é taxativo, todos os dias são diferentes. Obrigado. Muito bem. Agradecer a todos estarem... Tantas perguntas, não é? Estamos aqui para fazer... Mas não temos tempo. Que é algo que acontece sempre nessas conferências. Agora que chegou à parte mais interessante, sei lá, vou eu aqui... Tinha aqui algumas apontadas que eu escrevi para aqui, não é? Esta coisa que a gente tem a ideia que nós na cidade somos mais inteligentes, e afinal o professor Henrique Barros diz aqui, não, mas os estudos dizem que as crianças que vivem assim numas zonas mais campestres são mais desenvolvidas, têm mais competências. E depois ouvimos dizer assim, nós precisamos de medir, se calhar, o nosso dia em distância, e nós até agora medimos tudo em tempo. Daqui a Aveiro é 30 minutos, mas a pé... Bom, agradecer-vos a todos, dizer-vos que isto continua. Já a seguir há 2 oficinas, workshop, e depois ainda teremos aqui um pequeno filme que foi candidato representante de Portugal em Hollywood daqui a uns anos, que é uma bonita animação, que é curtinha e que vem mesmo a propósito disto do que nós precisamos de mudar nas nossas vidas, no mundo, o ambiente que nós vamos destruindo. Muito obrigado a todos, dizer-vos só isto. Eu não fazia há 3 anos. Hoje faço caminhadas de 10 km, 3 a 4 vezes por semana. Ok? Obrigado. Elisa, queres dizer alguma coisa? Queria só convidar as pessoas que vão para as oficinas, porque a oficina do Atlas da Saúde é no piso de baixo, que as meninas ali podem analisar, e a oficina de construir a nossa cidade, não percam, a nossa oficina curta, mas muito valiosa, vai sair daqui. Por isso tem 10 minutos para se dispersar, mas a discussão é entre o andar de baixo e construir a cidade.